eu sou Lucas Pierson, sou estudante de medicina da UFG e eu vim aqui trazer para vocês estratégias de prova de quando eu fazia vestibular e era isso que eu utilizava para ter uma eficiência maior de prova, ou seja, uma prova eficiente. Para a gente começar aqui, a gente tem que ter, a princípio, o controle do nosso tempo. Esse é o tópico mais importante para que você tenha uma boa estratégia. O que acontece? Se você controlar bem o seu tempo, isso significa que você vai conseguir ver toda a prova. Ou seja, você vai garantir que durante a prova você tenha feito as questões que você sabia. Então, quando se trata de Enem, a gente vai pensar o seguinte. O TRI, a teoria de resposta ao item, ela analisa a coerência das suas respostas. Ou seja, se faz sentido você ter acertado aquilo que você acertou. Se você viu toda a prova e fez as questões que você sabia, consequentemente o seu TRI vai ser melhor. É importante frisar que para ter esse controle do tempo, você tem que estar sempre ciente que não é necessário acertar todas as questões. Isso vai te dar confiança, inclusive no erro. Se você confia que você tem tempo, você pode errar um pouco, você não fica tão estressado em perder tempo com questões. Certo. Para fazer nossa análise aqui, eu peguei em específico o segundo dia do Enem, porque é onde há mais queixas, né? Não consegui terminar a prova, chutei 10 questões no final, não consegui terminar tudo, foi uma bagunça, precisava de mais tempo. Então, a nossa ideia aqui é controlar o tempo e conseguir terminar essa prova. Tá. Na nossa análise aqui, vamos pensar, no segundo dia do Enem, temos 5 horas de prova, ou seja, 300 minutos, correto? O que dá aí 90 questões, 300 minutos. A gente tem, então, 3 minutos e 20 segundos por questão, para você marcar e botar no gabarito. Certo? Então são 33 minutos e 20 segundos para cada 10 questões, fazendo aí num grupo maior de questões. É importante lembrar que há questões rápidas e demoradas, ou seja, aquelas questões que você vai ganhar tempo e aquelas que você vai perder tempo. E tem que haver esse equilíbrio para que a gente consiga fechar o tempo necessário aí. Tá. Como então a gente vai fazer para controlar o nosso tempo? Bom, você deve estar se perguntando então. Não, então para controlar meu tempo, basta que eu tenha feito 10 questões em 33 minutos e 20 segundos, que é o que está na conta. Certo? Errado. Vamos pensar comigo. Se você está fazendo 10 questões a cada 33 minutos e 20 segundos, significa na minha cabeça que você está atrasado, na verdade. Se acontecer qualquer coisa durante a prova, precisar ir ao banheiro, comer, ou alguma questão que foi muito difícil na frente, você não está conseguindo responder, se você está fazendo nesse tempo, você não vai terminar a prova. Você vai ter perdido tempo ali já. Você não pode errar mais se você está dentro do tempo certinho. Então a ideia do meu exercício aqui, ou seja, a minha sugestão de estratégia é fazer 12 questões em 30 minutos. Então aí você me pergunta, mas isso é muito difícil, Pierson. Eu não consigo fazer 12 questões em 30 minutos. São muitas questões. Calma lá. A ideia aqui é fazer 8 questões ou 9 questões ali a cada grupo de 12. Ou seja, você vai ter pulado 4 ou 3 questões. Tá, Pierson. Mas então eu vou fazer 8 a 9, 4 ou 3 puladas. Mas como que eu pulo? Quando que eu vou pular? Bom, eu tenho 3 pontos principais para quando pular questões. A primeira é aquela questão muito difícil. Geralmente você vai ler a questão uma vez superficialmente, vai ler uma segunda para entender. Nessa segunda leitura para entender, se você não está entendendo nada, não faz ideia do que está acontecendo, já pula a questão. Não fica ali perdendo tempo para tentar entender. Você vai falar a questão e ir para a próxima. A questão é muito longa. Você lê aquela questão gigantesca, tem que ler um texto enorme, um monte de coisa, que você está vendo que vai perder tempo. Ou aquela questão que você até sabe fazer, mas tem muitos cálculos, muitos processos. É importante que você pule essa questão também. Ou se você tem muita confiança para fazer ela um pouco mais rápido, você vai lá e faz de primeira. Mas a questão longa, via de regra, é bom pular também. Quando você fica entre alternativas, estou entre a C e a E, não sei qual que eu respondo. Você vai pular imediatamente essa questão. Isso vai ser explicado depois, por que você deve pular quando você está entre duas alternativas. Bom, se você conseguiu fazer isso, ou seja, a cada 12 questões você respondeu 8 ou 9, pulando 4 ou 3, você vai ter visto toda a prova em 3 horas e 45 minutos. Ó, conversa aqui comigo. Fazendo esse procedimento, você vai ter visto toda a prova em 3 horas e 45 minutos. Isso significa que, no pior dos casos, quando você fez 8 questões a cada 12, você vai ter respondido 60 questões. Olha como isso é interessante.
Você, em 3 horas e 45 minutos, respondeu 60 questões. E quais são os resultados desse controle de tempo fazendo dessa forma? Bom, vão faltar ali 30 questões, correto? Você fez 60, são 90, faltam 30. Tranquilo. Só que essas 30 questões não são 30 questões aleatórias. Você não só pulou essas questões, você leu, você sabe do que elas se tratam. Então você está com elas lidas, elas vão ser processadas no seu inconsciente, elas estão sendo trabalhadas. Dessa forma, então, a gente tem que faltam 1 hora e 15 minutos de prova ainda. Se você parar para pensar, 30 questões, 1 hora e 15 minutos, a gente tem 2 minutos e meio por questão ainda. Sabe o tanto que isso é mágico? Vamos pensar lá comigo. Lá no início a gente tinha feito a conta e mostrado que a gente tem 3 minutos e 20 segundos por questão. Nesse processo, a gente viu toda a prova, fez 60 questões que são aquelas que a gente tem mais confiança para fazer, ou seja, a gente vai ter acertado muito mais nesse bloco de 60. E ainda faltam 2 minutos e meio por questão, que é quase o mesmo tempo que a gente tinha antes de ver a prova. Olha como isso é mágico. Você fez 60 questões e ainda tem quase o mesmo tempo que tinha antes para responder questões que você já leu. Algumas observações aqui é, como que eu vou treinar isso? Tá? Para treinar isso tem duas coisas muito importantes. Você vai fazer, principalmente, levar os seus simulados muito a sério. É no simulado que você vai aplicar a sua estratégia de prova. É ali que você vai treinar, você vai colocar em prática o que você está tentando fazer com maior eficiência. Então, se você vai lá para os simulados ou em casa, ou nos simulados dos cursinhos que você faz, leve muito a sério, faça com segurança, faça do jeito certo. Use as estratégias ali, é ali que você vai ver o que é mais eficiente para você. E outra questão muito importante é que no local de prova, no momento da prova, quem controla o tempo é você. Não é o fiscal lá passando as cartinhas. Se você acha que ele não está passando o tempo, não está marcando o tempo, você tem a obrigação de perguntar, levantar a mão e questionar o fiscal. O fiscal está passando? Às vezes o fiscal ele nem queria estar ali, ele só está ali pelo dinheiro mesmo, nem sabe o que está fazendo, ele não está preocupado com você. Quem tem que ter esse controle é você. Beleza. Mas para a gente chegar numa forma rápida de fazer a prova e conseguir fazer pulando as questões e cumprir essas 12 questões em 30 minutos, a gente precisa ter um limiar entre velocidade e organização. Bom, responda comigo aqui. Você é aquela pessoa muito organizada que não consegue terminar a prova? Você sublinha, circula, faz de tudo ali e não consegue terminar a prova? Ou você é aquela pessoa que termina antes do tempo mínimo? 3 horas de prova, terminou tudo, fica lá sentado, relaxadão, esperando acabar. Tá? A gente tem que pensar nessa frase aqui. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Se você tiver muita pressa, você vai ter errado por bobeira, por falta de atenção, e vai ter perdido a chance de revisar algumas questões ou acertar mais. E se você perder muito tempo, ou seja, ser muito detalhista, você vai acabar não conseguindo terminar a prova. Então a ideia aqui é que você seja organizado e rápido, ou seja, você tem que ter organização suficiente para ser rápido e rápido e organizado. Ou seja, você tem que ser rápido o suficiente, mas ainda tem que se entender. Você tem que ser bastante rápido ao ponto de, se fosse mais um pouco rápido, você não estaria organizado na sua cabeça, você não conseguiria entender direito. Então você tem que estar sempre nesse limite, o mais rápido possível para que você entenda. Tá? Para a gente conseguir ser rápido o suficiente, a gente tem que criar símbolos para a nossa prova. A gente tem que criar formas de comunicar com a gente mesmo. Os símbolos, ou seja, formas que você marca durante a prova, o que eu fiz aqui, o que eu tinha que ter feito aqui, o que eu estava pensando na hora que eu li essa questão. Os símbolos são extremamente importantes para você ter uma boa prova. As minhas sugestões aqui são as que eu utilizava, mas é claro, você vai criar as suas, você vai pensar o que é importante marcar, o que é importante não marcar. O que eu usava muito era circular as questões puladas. Sempre que eu pulava uma questão, eu circulava ela, como no exemplo aqui. Então eu pulei a questão 148 e fui lá e circulei. Achei difícil, achei longa, não entendi nada. A questão 150, mesma coisa, pulei. Então, isso aqui é só um exemplo. Tá. Mas não, só pular, só circular, não vai te dar uma forma eficiente ainda de buscar essas questões. Porque você vai o quê? Circulou. Mas depois você vai ficar procurando na prova a questão circulada? Não, você não vai ficar fazendo isso. Aí o que que eu fazia? Eu anotava as questões que eu pulei na mão ainda. Ficava anotando lá os numerozinhos na mão. Você pode também anotar na capa da prova. Se você anotar na mão, o fiscal vai ficar olhando, não tenho segurança para isso. Anota onde você vai lembrar, na cadeira não, porque é vandalismo, né? Mas anota na mão ou na capa da prova ou no final da prova as questões que você pulou, para você, quando for voltar nelas, ir de forma eficiente. Ó, eu sei que eu não fiz a 56, a 72, a 80 e 87. Então eu não vou ficar procurando essas questões.
Eu não vou ficar procurando os círculos. Eu vou direto nas questões que eu pulei. Riscar as que tem certeza que estão erradas. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente pula uma questão, mas a gente já anulou ali 3 alternativas. Então, se você vai voltar nessa questão, você não pode perder tempo lendo as alternativas que você anulou. Você já sabe que aquilo está errado. Confia na sua decisão. Você achar que estava errado, está errado. Esquece elas. Então, você vai lá aqui, ó, como dei o exemplo. Na questão 107, rabisquei a C e a E. Porque eu tenho certeza que a resposta está entre a B e a D. Eu só não sei ainda qual que é. Então, eu vou riscar, pular a questão, certo? Se você controlar bem os seus símbolos, isso vai te permitir que você retome as questões puladas mais rapidamente e que você ainda consiga ter uma eficiência maior naquelas 30 questões que a gente tem ali puladas. Beleza. A gente vai falar aqui agora sobre confiança durante a prova e quando você fica entre duas questões. A primeira sugestão aqui, na verdade, isso não é nem sugestão, eu estou te obrigando. Eu peço do fundo do meu coração que você faça isso. Confie na sua marcação de resposta. Se você marcou, não fica divagando. Ah, mas será que a questão está falando isso mesmo? Será que ele não queria dizer outra coisa? Será? 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 Você fica nesse tanto de será e você está perdendo tempo ali refletindo sobre algo que não vai ser tão importante. Vale muito mais a pena você responder mais questões do que ficar perdendo muito tempo em uma questão que você já respondeu. Então confie na sua resposta, confie no seu estudo. O estudante, o vestibulando, ele tem uma falta de confiança muito grande. Isso tem que ser trabalhado. A mentalidade é muito importante para ter uma boa prova. E é muito importante também para você conseguir terminar a prova. Você tem que estar confiante no seu estudo. Eu brincava que eu errava, até errar eu errava com confiança. É AD, marquei AD aqui. Aí chegava no gabarito era C. Mas naquele momento eu tinha confiança em marcar, entendeu? Marquei com confiança. Próxima questão. Eu vou dar aqui um passo a passo, uma estratégia, um diagraminha para você, para as questões principalmente de exatas. Mas isso vale também para questões de humanas, biológicas, etc. A ideia primeira é: você vai ler a questão, você sabe fazer? Não sei fazer. Talvez sei fazer. Estou na dúvida. Você vai marcar o seu símbolo de pular e vai pular a questão. A outra situação é: você sabe fazer a questão? Sim, sei fazer. Beleza, fez a questão de conta. Que eu vou falar na questão de conta, porque geralmente nas questões de texto você consegue ficar entre alternativas, eliminar uma ou outra. Nas questões de conta, você não consegue fazer isso, né? Fica os valores lá, não tem como muito cortar, não tem como muito eliminar a alternativa. Então, esse diagrama aqui é para questões de conta principalmente. Você sabe fazer? Não, não sei fazer. Símbolo de pular, pula a questão, próxima. Fez a questão, tá? Fez as contas, deu gabarito, tá lá 60. Você achou a resposta 60. O gabarito tá lá 60. Sim, marca o gabarito e vai para a próxima questão. Não fica refletindo muito se você errou conta ou não. Deu gabarito próximo. Confia na sua conta, confia no seu processo. Para isso aqui, gente, é muito importante que você tenha noção que a questão, quando ela é fácil, ela é fácil. Não fica ali pensando, nossa, mas será que era fácil mesmo? Será que não tem um pega? Será que ela, na verdade, não precisava que eu soubesse cálculo, integrar e derivar para fazer? Não, gente. Se a questão é fácil, se você achou fácil, é fácil. Confia que é fácil, próxima. Ganha tempo na questão fácil. Ela é feita para isso. O Enem tem muitas dessas. O Enem tem muitas questões que são óbvias. Você fica até pensando, será que é isso mesmo? E é mesmo. Confia nisso. Marca e vai para a próxima. Beleza. Agora você fez as contas. Não tem nenhuma gabarito ali? Aí você tem duas opções aqui. Se for fácil conferir as suas contas, ou seja, você consegue ver rapidamente ali se você errou alguma coisa ou não, algum processo, você confere suas contas para ver se você acha o erro e responde corretamente. Beleza. Se for muito difícil conferir as contas, você está bagunçado ali, a questão era difícil, você vai pular essa questão também. Você não vai continuar ali, certo? Bom, gente, só para dar vou voltar aqui rapidinho. Quando você ficar entre duas questões. Se você ficar entre duas questões, isso acontece muito quando? Em questões de humanas, biológicas ou linguagens, que são questões mais teóricas. Você vai ali anular as alternativas que você sabe que está errado e vai ficar entre duas questões. O que você tem que fazer ali, nesse momento? Você nunca vai responder na hora. Eu vou explicar por quê. Geralmente, quando você está entre duas questões, o que acontece? Você ou não entendeu o comando da questão direito, o comando ficou meio vago.
Se você não entendeu o comando direito, então fica aquela questão. Vou dar um exemplo de linguagens. É muito comum em linguagens você ler as alternativas e pensar: essa aqui está certa. Não, mas essa aqui também está certa. Aí você vê, lá tem 5 alternativas corretas. Você vai fazer a prova de linguagem, você vê a questão e todas as alternativas estão corretas. Gente, é, vestibular, concurso, ele não perde a alternativa correta. Ele perde aquela alternativa que responde o comando da questão. Se a questão tem um comando, você tem que achar a alternativa que responde esse comando. Então, se você fica entre duas, geralmente você não ficou claro o comando da questão. Se você pular, por que você tem que pular a questão? Isso é exemplo pessoal e muitos alunos já me relataram uma melhora significativa nos acertos quando pula as questões quando está entre duas. O que acontece? É, algumas coisas ali durante a prova. Ou você não entendeu o comando, ou você ficou naquelas perguntinhas que eu estava explicando já. Mas será que a questão está falando disso? Mas e se. Não, mas tem uma análise, eu vou analisar isso aqui. Gente, se você ficar divagando muito, a sua chance de errar vai aumentar, na verdade. Então a ideia é que você pule essa questão, que quando você voltar posteriormente nela, você vai ter uma visão muito mais clara. Primeiro, porque seu inconsciente sempre trabalha nas coisas. Mesmo que você não esteja pensando naquilo, lá no fundo você está pensando. Então, quando você retomar essa questão, você vai ler com mais clareza. E eu vou te garantir que na maioria das vezes que você fizer isso, é, você vai acertar a questão quando você ficar entre duas. Não vai ter mais aquilo de, fiquei entre A e D, marquei a A e a resposta era D. Fiquei entre B e F e marquei a E e a resposta era B. Você vai ver que isso vai diminuir muito. Nunca responda a questão na hora quando você estiver entre duas. Pula ela, volta depois, lê de novo o comando, certo? E depois marca. Gente, é isso. Muito obrigado. Eu espero que essas dicas tenham ajudado. Era o que eu utilizava para fazer minhas provas. É, aqui a ideia não é estudar mais, não é aprender mais, é utilizar o que você sabe para você, com o que você sabe, ter o melhor resultado possível. E isso vai te dar confiança. Para mim, o vestibular ele tem 3 pilares. Um dos pilares é o emocional. Você tem que estar com o emocional em dia, você tem que estar bem psicologicamente para fazer uma boa prova. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter estudado, você tem que ter adquirido o conteúdo necessário para passar. E também você tem que ter estratégia de prova. É importante frisar que a estratégia de prova, ela melhora os outros dois. A estratégia de prova vai fazer com que você use melhor o seu conhecimento, ou seja, você vai aproveitar mais o que você aprendeu. E se você tem uma estratégia de prova, você está mais condicionado a fazer uma prova de forma mais padronizada, ou seja, o seu emocional, se estiver um pouco abalado, você tem ali um programinha, uma forma de fazer a prova, mesmo estando não tão confiante. Gente, para quem tiver alguma dúvida, meu Instagram é @pierson46, pode mandar direct que eu respondo, e meu e-mail que não é tão utilizado, mas você pode mandar também que eu vou olhar, é pierson460@gmail.com. Hoje eu vou trazer alguém super gabaritado para falar com vocês. O nome dele é Luiz Fernando Espósito, mais conhecido como Espósito. Ele foi primeiro lugar do Enem, no caso, só que para a UFG. Ele jogou na UFG e conseguiu o primeiro lugar. Bora lá, hein? Ao longo da sua trajetória, você acabou se preparando bastante, né? Realizou muito simulado. Aí eu queria que você me contasse como foi essa rotina de simulado, para começar. Na minha época de vestibular, tanto no terceiro quanto no cursinho, eu fiz um ano de cursinho, todo final de semana eu fazia um simulado. Se não fosse o simulado do próprio colégio, eu tentava imprimir uma prova, ou fazer questões, fazer tipo um conjunto de questões e fazer num tempo delimitado, mas sempre no estilo de simulado. Então, todo final de semana eu tentava fazer uma prova diferente, um simulado diferente. E tipo assim, outra vida, sabe? Quando você fica muito travado na teoria, você aprende bastante, com certeza, mas quando você vai fazer o exercício, quando você vai fazer o simulado, você vê se você aprendeu realmente ou se você só estava lendo por cima, sabe? E aí você enxerga as suas dificuldades também no simulado. E aí, a partir disso, você consegue direcionar seu estudo teórico para onde você tem mais dificuldade. Então, para mim, tipo assim, fazer simulado era mais importante do que estudar teoria, praticamente, sabe? Porque era onde eu via minhas dificuldades. E tem algum simulado em específico que você recomenda o povo procurar?
eu não fazia simulado de uma escola específica, igual tem o simulado do Poliedro, simulado do Bernoulli, essas coisas. No meu colégio não era assim, era o simulado do próprio colégio. Ah, sim. Mas caso a pessoa, por exemplo, não vou generalizar, se eu estiver estudando em casa sozinha e não tiver acesso ao simulado de Poliedro, não tiver acesso ao simulado dessas grandes redes, o que eu fazia muito e que compensa muito fazer, você pesquisa lá, tipo, o Nesp 2016, resolução comentada. E junto com a resolução comentada, eles também postam as provas, geralmente. Esses sites que corrigem as provas, eles postam a prova na íntegra. Então você vai, pega as provas, imprime e faz, sabe, de todos os anos. Tem vários anos disponíveis, e na falta de você ter um simulado do colégio, você pode fazer nesse estilo de prova impressa, que eu prefiro também, porque foi uma prova verdadeira, que é o que realmente o que cobro no vestibular, né? Certinho. Além de aplicar esse conteúdo, você tinha que ficar relembrando esse conteúdo, né, com algumas revisões. Qual a importância que você dá para a revisão e com que frequência você se organizava para fazer elas? Sim, então, para mim é o seguinte, é só pensar, você vai ter 3 anos de conteúdo do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Você não vai conseguir lembrar tudo de uma vez, são 3 anos de conteúdo, sabe? Então, querendo ou não, você precisa rever alguns assuntos que você tem mais dificuldade. Nesses 3 anos, tem alguns assuntos que você domina mais, você precisa rever menos. Mas os que você domina menos, você revê mais. Só que revisar é essencial, porque, tipo assim, a gente não é um computador, sabe? A gente não consegue gravar tudo indefinidamente. Então, a revisão para mim era essencial e eu fazia sempre que possível. Com relação à revisão, muitas vezes, muitos estudantes acabam se programando para fazer essa revisão, daí começa o conteúdo, ele começa a estudar no começo do ano, dá certo, só que chega uma determinada etapa do ano que vai acumulando esse conteúdo. Aconteceu isso com Sim. você? Se sim, como é que você lidou com isso? Sim, acumular conteúdo é uma coisa inevitável, sabe? São mais de 10 matérias que você está estudando, mais de 10 matérias que são cobradas no vestibular, e cada matéria tem um monte de submatéria junto. Então, assim, é inevitável você ter uma regularidade, está tudo 100% em dia, sabe? Eu nunca tive a matéria 100% em dia. O que eu buscava ter em dia eram as matérias mais recorrentes. Então, as matérias que mais caíam em matemática, as matérias que mais caíam em física, as matérias que mais caíam em química, eram aquelas que eu dava mais importância e tentava revisar mais e tá mais em dia nelas, sabe? Mas, assim, tá tudo em dia, eu acho que é quase impossível. Pelo menos eu nunca consegui. Com essas revisões, como é que você fazia? Você tinha alguma Sim. estratégia diferente ou como é que você fazia? No terceiro ano e no cursinho, eu vi que utilizar uma mesma estratégia de revisão para todas as matérias, para mim não daria certo, sabe? Então, para cada área do conhecimento, eu fazia um esquema de revisão diferente. Por exemplo, em linguagens, quando a gente vou tomar por base o Enem, né? Assim, cada vestibular tem sua peculiaridade, mas vou tomar por base o Enem. Em linguagens, é difícil a gente revisar a teoria de linguagens para o Enem. É difícil a gente achar uma questão de gramática pura no Enem. Então, o que eu fazia? Era fazer muita prova. Provas mesmo. Tipo assim, eu vou fazer a prova de português da Unesp, vou fazer a prova de português da UERJ, vou fazer a prova de português da FUVEST, prova de português dos Enems antigos. Então, essa estratégia de fazer questão, de você ler o texto mais rápido, de você interpretar mais rápido, era o que funcionava melhor para mim em linguagens. Era fazer questão e com isso eu revisava as matérias. Porque se você tiver que revisar tudo de português, aí fica muito complicado, sabe? Então eu optava por fazer essa revisão por questão. Em literatura, eu gostava de revisar os autores e os movimentos até para enriquecer repertório sociocultural, para usar na redação. Isso em linguagens. Falar um pouco em humanas. Em humanas, eu gostava de fazer resumo das matérias. No primeiro contato que eu tinha com a matéria, então, vou ter contato com Império. Então, eu fazia um resumo sobre a Era Imperial no Brasil. O primeiro contato que eu tinha com a matéria. Eu ia fazendo provas, ia fazendo questões. Quando eu via que eu tinha alguma dúvida, eu voltava no meu resumo. Você pensa assim, mas fazer resumo demora demais. Demora no primeiro que você faz. Depois, quando você tem uma dúvida e volta no resumo, é muito mais rápido, muito mais fácil. E estudar o resumo, para mim, eu fazia igual você fazia. Explicava para mim mesmo, explicava para alguém, explicava para cadeira, qualquer coisa, sabe? Tudo vale para você conseguir revisar bem. Aí, matemática. Matemática, muitos não dão muito assim valor em matemática,
Mas, assim, para mim é a área que você mais consegue bem com menos número de questões, menos número de acertos. Então, com poucos acertos, o TRI aumenta muito. Então, com poucos acertos, você consegue um alto número de pontos, sabe? Então, matemática, para mim, revisar matemática nunca foi em revisar teoria, mas sempre fazer muito exercício, muito exercício, muito exercício. E a melhor forma, para mim, de revisar matemática e de aprender matemática é ver resolução de exercício. Então, com resolução de exercício, você consegue aprender, você consegue revisar e você consegue aumentar a sua velocidade, sabe? Você fala, pô, esse professor ele usou tal caminho de resolução de exercício, vou tentar fazer. E quando você pega essa manha, você vai fazendo muito mais rápido. Questão de matemática. Na área de ciência da natureza foi a que eu detalhei um pouco mais, porque foi a área que eu me preparei mais, porque medicina era o que tinha mais peso, né, ciência da natureza. Então, na química de ciência da natureza, você tem que observar o que é mais recorrente. Então, o que mais cai em química praticamente? Sei lá, cálculo estequiométrico, é uma coisa que cai muito em química, sabe? E como que você aprende cálculo estequiométrico? Você tem teoria? Não, é fazer exercício, 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 exercício. Então, assim, é fazer essa gradação. Outra coisa que você tem que perceber, quanto mais difícil o assunto em química, por exemplo, menor é o espectro de cobrança. Então, assim, eles não vão... É muito pouco provável que cobre uma coisa ultra específica de química orgânica. Ultra específica. É muito pouco provável, porque já é uma coisa muito mais difícil, sabe? Então, é ter essa manha de saber as questões que mais caem e revisar por isso. E no que você tem mais dificuldade, por exemplo, muita gente tem dificuldade em química orgânica, certo? Então, é fazer o resuminho, pegar um livro básico de química, estudar desde o começo, estudar toda a teoria, para depois você partir para o exercício. Eu falo muito de fazer exercício, só que você tem que ter uma base teórica. Não adianta você falar, pô, vou fazer exercício, mas nem saber do que está lidando no exercício, sabe? Então, primeiro, faz uma base teórica, faz o pezinho da mesa e depois vai partir para o exercício. Tô delongando um pouco, mas vou falar só as duas últimas, que é biologia e física. Pode ficar ao seu tempo. Em biologia eu considerava a mesma coisa que humanas. Então, eu fazia resumos dos temas. Se o professor não passa resumo, se você tem resumo do professor, pode seguir o resumo do professor. Se não, pegue um bom livro de biologia, faça resumos das matérias mais recorrentes, porque assim, não dá para você fazer resumo de tudo, então você avalia o que mais cai, faz resumo do que mais cai e parte para o exercício. Deu alguma dúvida? Volta no seu próprio resumo, vai ser muito mais rápido. E sempre que estudar o resumo, estude bem feito. Então, assim, voltei no meu resumo, vou explicar de novo para mim mesmo, para realmente fixar. Porque não adianta você só voltar, olhar e fazer aquela questão, sabe? Vai servir só para aquela questão, você não vai ter aprendido de verdade. Então, sempre que voltar no resumo, buscar explicar para você mesmo, aprender de verdade o que você tá escrevendo ali. E para mim, a última e tipo assim, a matéria que eu tinha mais dificuldade, eu consegui me superar mais foi física. Física é uma matéria que muitos odeiam, não gostam e acham muito difícil, e eu também achava. Só que eu fui percebendo alguns macetinhos que tinha na física dos vestibulares. Primeira coisa, tem que fazer muito, muito exercício em física. E tem aquela questão, fazer sua teoria bem feita, aprender de verdade a como estudar física. O que eu gostava de fazer antes de cada questão, é uma questão de cinemática. O que eu vou fazer? Extrair do enunciado todas as informações que ele me dá. Ele me dá velocidade, ele me dá tempo, ele me dá distância. O que ele me dá? Dos exercícios, o que eu gostava de fazer? Anotar todas as informações do exercício. Então, tipo assim, um exercício de cinemática. O que ele me deu? Ele me deu tempo, ele me deu distância, ele me deu velocidade. Anotar tudo. Fazer um compiladinho de informações. E sempre antes de começar o exercício, pensar em todas as formas que você pode usar naquele exercício. Então, posso usar só sorvete, torricelli, o que eu posso usar? Escreve todas as formas. E a partir daí, você vai ligando a informação que você tem com as formas que você tem. Quando você começa a entender o porquê daquela forma, por que utilizar aquela forma, seu raciocínio vai ficando muito mais rápido. E uma coisa muito interessante que tem na física são os modelos de questão. Então, assim, querendo ou não, os vestibulares tendem a voltar sempre nos mesmos modelos de questão. Quantas questões você fazendo simulado, você estudando pelo livro, você já não viu, assim, quanto que estudando energia na física,
quanto deu a conta de luz do cara. Quantas vezes a gente já não fez esse tipo de questão, sabe? São modelinhos de questão que vão se repetindo e que quando a gente pega esse tipo de modelo de questão, quando a gente vê ele de novo, a gente faz muito mais rápido. Tem toda a linha de raciocínio, pensa mais rápido nas formas que a gente pode usar. Então, para a física é mais ou menos isso. Essas coisas de revisão, eu tomava para mim, sabe? Esse aqui é um modelo baseado numa experiência pessoal. Pode não ser que vai funcionar exatamente com quem está assistindo, sabe? Mas aí cabe a pessoa adaptar no que se encaixa na realidade dela ou não. Sim, não, sem dúvida que a pessoa vai assistir e certamente vai tirar proveito de alguma coisa que você disse. Não necessariamente vai ser um exposto da vida, Seguir a mas vai risca, pegar detalhes essenciais. Se você tivesse que elencar 3 aspectos que foram essenciais na sua trajetória, quais seriam esses 3 aspectos? Você falaria, não, todo vestibulando assim, tem que passar por eles. Todo vestibulando tem que passar por um deles. Primeiro, reprovação. Todo vestibulando tem que passar por uma reprovação. A segunda, não tô desejando mal para ninguém, não. Mas, não, e nem é reprovação no vestibular, é reprovação, tipo, num simulado. Tipo assim, pô, eu fui mal nesse simulado. Por quê? Eu não tô conseguindo fazer essa lista. Por quê? Porque só assim que a gente consegue ver o que tá faltando pra gente, sabe? O que a gente tem dificuldade, o que a gente tem que melhorar. E se a gente não faz isso, a gente não sabe o que a gente tem que mudar, sabe? Nem quando tem que mudar. Então, nesse sentido de reprovação, eu torço para que todo mundo faça direto. Não preciso fazer cursinho, não preciso fazer nada. Mas nesse sentido de encontrar um desafio. A segunda coisa é fazer exercício. Tem que fazer muito exercício. Muito exercício. Muito exercício mesmo. E a terceira coisa é conhecer a prova que você está fazendo. Eu sei que é muito clichê, quase todo mundo que fala de estudar fala, você tem que conhecer a prova que você vai fazer. Mas isso é muito verdade mesmo. Cada vestibular gosta de cobrar a matéria de um jeito. Apesar de ter os modelos de questão, por exemplo, na USP, eu via que caía muita botânica, eu era muito ruim em botânica. Então, eu queria fazer o vestibular de lá, então eu tive que aprender botânica de verdade. Em outros vestibulares já cobram outras coisas. Então, é realmente conhecer. Como eu conheço? Fazendo prova. Pega 10 anos, quero FAMERP, pegar 10 anos da FAMERP. Quero USP, vou fazer 10 anos de USP. Quero Enem. Enem é mais difícil porque não é, tipo assim, é antigo, mas geralmente as pessoas sempre fazem a prova do Enem, fica repetitivo, mas peguem provas similares. O ERJ é uma boa prova, o NESP é uma ótima prova, FAMERP, FAMEMA, a própria FUVEST é muito boa. Então são esses 3 aspectos assim que eu passei e que, tipo assim, me ajudaram bastante e acrescentaram bastante para mim também. Certo. Você tem alguma mensagem final, alguma dica final para os nossos ouvintes? Então, olha, primeiro eu queria agradecer todo mundo que está assistindo. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Eu passei de uma maneira mais geral, mas se vocês puderem tirar alguma coisa do que eu falei, eu acho que vai ser muito positivo. Eu, antes de passar onde eu queria, eu tive algumas reprovações, alguns nãos, assim, umas portas fechadas, mas foi muito bom para mim, sabe? Eu consegui crescer como pessoa, crescer como estudante. Então, assim, se às vezes você está passando por algum momento, assim, você, não estou conseguindo passar, passei outra reprovação, tente tirar algum aprendizado disso, sabe? Por que eu fui reprovado? Por que eu não passei? Por que eu não acertei o número de questões? Será que eu estou estudando certo? Ou não é melhor eu mudar o jeito de eu estudar, sabe? Eu passei por isso e foi muito bom para mim. Eu vi que eu estava estudando errado. Eu não fazia prova antiga de nenhuma faculdade. Eu só ia por lista de questão e isso me reprovou algumas vezes. Então, esses nãos que a gente toma, eles servem para engrandecer a gente. E outra coisa, que é uma coisa muito específica, que eu sempre falei depois que eu passei, é para as pessoas perderem medo das provas de São Paulo, sabe? Muitas vezes, quando você olha uma lista, aí tá escrito lá, FUVEST, Unicamp, aí você já fala, pô, esse exercício vai ser, nossa, não vou conseguir. Exatamente. E às vezes é o mesmo nível de dificuldade de qualquer outro exercício, sabe? Só de ter aquele nominho ali, você já acha que não vai conseguir. E comecem a fazer as provas de São Paulo. São provas excelentes, são provas que vão te preparar e vão te ajudar bastante. Claro que tendo um bom senso. Assim, a prova de matemática da FUVEST é muito mais difícil que uma prova de outros vestibulares. Compensação, química e física é muito semelhante. Então, busca essas outras provas para subir um pouco o nível do estudo.
Unesp, UERJ, FUVEST, são todas ótimas provas, FAMERP, FAMENA, acho que vai ser muito bom para todos. Eu torço para todos e espero que vocês estejam na Federal com a gente. Tomara. Muito obrigado, Expósito, por ter cedido esse seu tempo de quarentena para nós e por estar passando essa experiência, que certamente vai ser muito fundamental para muitas pessoas que estão estudando. Então, tchau, até a próxima. Espero que tenha. Valeu, Candinho.